Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações. A polêmica envolvendo a família Valadão e a Lagoinha cada dia ganha novos capítulos. E agora, o pastor Zé de Deus, que foi pastor na Lagoinha por alguns anos, faz duras críticas a André Valadão e expõe como foi o seu desligamento e dá detalhe de como tudo aconteceu. O tempo explica tudo. E como o tempo explica tudo? Nada como o tempo para revelar a face das pessoas e a intenção do coração delas. Basta dar tempo ao tempo. Eu sou o pastor José de Deus. Eu fui pastor da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Interlagos, São Paulo, e também no Morumbi. Por 7 anos, 8 anos eu trabalhei na Igreja Batista da Lagoinha, a primeira de São Paulo. E no ano de 23 eu fui convidado a me desligar do estatuto da igreja, ou das igrejas Interlagos e Morumbi, pelo senhor André Valadão. Pediu que eu fosse desligado do CNPJ da igreja. Então eu, para evitar esse embate, esse atrito, esse conflito, escandalizar pessoas, desmotivar membros, eu preferi então sair de cena e entregar tudo para eles, para que eles então administrassem. Ok, não demorou muito tempo e eles fecharam a igreja de Interlagos e a do Morumbi tem uma guerra lá, né? Eu não vou entrar no mérito, entra na rede social, você vai ver que uma guerra agora, né, entre duas facções. Eu vou chamar de facção, não vou chamar de igreja. Ali, ok? Eu retrocedi. Só que eu saí com adjetivos terríveis de lá, com marcas para minha família. Desonesto e tantas outras, de forma que está me prejudicando hoje, porque eu voltei para o mesmo endereço de cara limpa, porque quem não deve não teme. Eu estou lá com a Igreja Quadrangular, respaldada por um pastor de Ribeirão Preto que me conhece há 20 anos. Embora não tenhamos convivido durante 20 anos juntos, mas o tempo mostra, e o caráter é revelado, ele me conhecia e me respaldou aqui. E ele tem mais de quase 10 mil membros lá na sua igreja. E é um empresário de sucesso. Pastor Jorge Linhares me abraçou como aliança. Será que o pastor Jorge ia abraçar um mau caráter? Se aliançar com alguém com caráter deturpado? A esse ponto? Fica a reflexão. Porém, o senhor André Valadão assumiu a Global dizendo que ele era o Eliseu e que o pai dele era o Elias, o pastor Márcio. E ele, primeira reunião, ele disse o seguinte: o Elias subiu na carruagem, ficou o Eliseu. Não, não, não. Você nunca foi Eliseu, você é um Geazi, André. Geazi é capitalista. Foi Geazi que foi atrás do ouro que Naamã trouxe. Você só está atrás dessa placa por conta do dinheiro e do poder, do benefício, do privilégio, dos privilégios que essa placa te causa. Só que você se esquece que quem colocou ela de volta no foco foram os pastores pequenininhos que você desligou. Tatuapé, Jabaquara, Moema e tantos outros. Você usurpou-os para poder se perpetuar no poder. E agora? É essa guerra. Agora, se ele não poupa o Felipe, que é parente, a irmã, né, a Mariana, que são pastores de Niterói, não poupou o pai, a saúde do pai, da mãe, da Ana Paula, do Gustavo, ele ia poupar a mim, gente? Ele ia poupar pastores tão pequenos? Ah, pelo amor de Deus, né? Sejamos inteligentes. Sejamos inteligentes. Eu não estou dizendo que você é burro, né? Estou dizendo que você é burro, falta conhecimento, não. Estou falando, referindo a minha pessoa. Peço desculpa a você se eu fui abusivo, invasivo, mas eu não poderia perder esse time para pontuar a você. Ah, lembrando que, enquanto ele estava me destituindo aqui, lá em Guarulhos, estava rolando solta a orgia, a violação de menores, lá em Guarulhos. Pastor que ele abraçou, porque ele ia a cartilha dele. E ele sabia de tudo. Ele disse que o cara não era pastor da igreja. E era assim. Era co-pastor, administrava adolescente, cuidava de jovem, cuidava de som, cuidava de mídia, ministrava DNA, ministrava GC, tudo isso. Todas essas funções estavam sobre ele. Na verdade, ele era o pastor da igreja. O outro
só se escondia atrás dele, para que ele fizesse as maldades que o que estava atrás dele não podia fazer. Fica a dica aí. Deus abençoe vocês, beijo no coração. Sigamos para o próximo. Por outro lado, André Valadão, no podcast do Balaio, explica como foi que ele se tornou presidente da Lagoinha Global. E um detalhe importante foi revelado: não foi por causa de ser filho do pastor Márcio Valadão. Essa decisão do seu pai de sair, todo mundo foi pego de surpresa. Foi um susto para todo mundo. E de repente, no outro dia você tinha que assumir uma igreja que estava num crescimento absurdo, e você vivendo aqui. Como é que foi esse desafio? Eu vou contar aqui, para contar uma vez, para não precisar contar mais, né? Assim, vamos dizer. Eu, em 2000, nos Estados Unidos, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Servia na cidade de Broken Arrow, uma cidade bem pequena aqui no interior de Oklahoma. Eu era seminarista no Rema e servia algumas igrejas na época. E meu pai, com alguns outros pastores, me consagraram ao ministério pastoral aqui nos Estados Unidos. 22 de maio, voltei para o Brasil. É importante contar tudo para o pessoal entender. E aí, estive ali, então, com um ministério pastoral local na igreja. Local, pastor como qualquer outro. Nada diferente de qualquer outro pastor, ganhando o mesmo salário que os outros pastores, debaixo de uma mesma realidade mesmo, né? E fui florescendo ali na igreja, né? Então foram 4 anos muito intensos nessa realidade. E aí em 2004 eu gravei esse meu primeiro disco, tinha um contexto do Diante do Trono e tudo. E quando eu vi que eu tinha o primeiro disco e ele ia me dar portas, né, pelo Brasil afora, isso ficou muito claro no meu coração. E eu me assentei com meu pai mesmo, com o pastor Márcio, e falei: pai, eu vejo claramente que o que Deus tem para minha vida não é só aqui na igreja local. Está na hora de eu tomar essas sementes que Deus está me dando e lançá-las no Brasil todo. Eu não sei porquê, mas eu vou haverá uma colheita nessas sementes. E eu pedi para o meu pai 10 anos, isso era 2004. E ele chorou de um lado, eu chorei de outro. Falei: eu vou continuar aqui, vou me voluntariar agora na igreja, não vou ser mais staff da igreja, me torno voluntário. Eu lembro dessa época. Mas daqui 10 anos, pai, a gente conversa de novo. E passaram-se os 10 anos. Rodei o Brasil, eu tive mais de 1.400 cidades do Brasil, tocando, fazendo os eventos e tudo. E como um pastor voluntário, então teve abertura para eu abrir outros leques, que foi o que eu fiz na minha vida, né? Que o pessoal às vezes fala que eu empreendi e fiz outras coisas. E aí, em 2015, quando fechou o ciclo, né, desses 10 anos, nós nos assentamos de novo. E eu sempre dando fruto na igreja local, com culto fé. Sim. Sempre foi o maior culto da igreja. O culto mais cheio que um culto de domingo, sempre foi o culto fé. Então tinha aquele culto, né, o contexto do culto, eu sempre fui líder de grupo de crescimento, de célula, sempre me envolvi na administração da igreja, mas tudo voluntário, mas sempre muito presente, com fruto do meu lado na minha vida ministerial. Uhum. E ali veio em 2015, o pastor Márcio falou: André, eu estou um pouco cansado, vem mesmo, entra mais, tá pesado para mim, eu quero que você comece a tocar mais a igreja, pode tocar mesmo, vem para aqui junto. E os pastores na mesa, né, ali na época, como irmãos na minha vida, nós crescemos juntos e todos concordando também. Então, em 2015 foi quando eu voltei, diminuí totalmente a minha agenda. Saia de 10, 12, 13 shows no mês para fazer 5, 4, 6 e ficar na igreja. Ali eu entrei na vice-presidência mesmo da Lagoinha, né? E foi de 2015 que eu pintei a igreja de preto, mudei o LED da igreja, mudei o palco da igreja, mudei o formato de culto, porque a igreja já estava há quase 20 anos com o mesmo culto, do mesmo jeito. Porque a gente às vezes é tão religioso que a gente faz algo que sem ver você está 30 anos fazendo a mesma coisa, nem percebe fazer tudo igual. Então naquele 2015 eu cheguei, já fui fazendo isso, essa mudança. E em 2016, com tudo acontecendo, e eu bem dentro da igreja, e trazendo esse novo já para a igreja e tal, o Senhor me fala, Deus me fala que eu tinha que ir embora de Belo Horizonte. Imagina que loucura.
Eu passei de 2000 a 2004, pastor local. 2004 a 2015, eu entreguei minha vida para o Brasil completamente. Eu me dilacerei no Brasil mesmo. Eu rodei tudo que você puder imaginar. Voltei, quando eu volto, e nessa engrenagem que vocês me conhecem, que eu sou, e eu fui indo para dentro, o Senhor fala comigo. Meu Deus, e não me falou para onde eu ia. E eu vim parar em Orlando. Comecei do zero uma igreja aqui. E começou e nasceu a igreja, floresceu a igreja. E acabou que a igreja floresceu tanto, virou uma referência fora do Brasil, e foi acontecendo tanta coisa. E vem o Covid, né? O Covid mexeu muito com meu pai, pegou ele muito forte, foi difícil para ele. Um cara de multidão, de gente, a igreja a vida inteira, e chega ali, né? E aí 2022, quando ele passou para o Brasil e para 99,5% das pessoas, foi uma surpresa. Para mim e meu pai, a gente vive uma sucessão de 7 anos. Desde 2015, a gente vive um trabalho de sucessão. Eu fui para Israel sozinho com meu pai, falando de sucessão. Fizemos várias reuniões sozinhos, falando de sucessão. Concordamos, brigamos, tudo falando sobre esse tema, esse assunto. Todo um processo. Todo um processo que as pessoas não sabem. Que as pessoas veem, é o pastor Márcio chegar no púlpito domingo e falar, ó, acabou, tchau, beijo. É isso. Mas não existe isso. Sim. Nós passamos por 7 anos de um processo. Já que o crente gosta tanto de 7, que é o número da perfeição, né? Foi um processo. Não foi intencional 7 anos, mas... Tô falando. Então. Pum, mas bateu isso. Então, isso é interessante. E também não foi hereditário. Não foi hereditário, Alex, Samuca. Essa é a minha paz. Porque quando aconteceu a sucessão, porque a igreja não é hereditária. A igreja da Lagoinha não é da família Valadão. Meu pai não fundou a Lagoinha. E também não significa que meus filhos vão prosseguir. Se for, vai ser a mão de Deus. Se não for, amém. Meus filhos, a gente nem toca em assunto de ministério na vida deles, porque eles têm que seguir a vida deles, né? Se for ministério, amém. Mas com todos os pastores, absolutamente 100% deles, do conselho da igreja, né? Colocamos à mesa. É para o André assumir, vamos abrir aqui quem vai assumir. E glória a Deus, teve a sucessão toda aprovada, reconhecida, né? E hoje na Global a gente vê que é muito mais importante a Global eu estar aqui em Orlando, que eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu estivesse em Belo Horizonte, né? Que é o pastor Flavinho, maravilhoso, meu Deus. Nossa, amamos também. É maravilhoso. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.